Ela estava na calçada com fome, sem dinheiro e sem para onde ir. Quando reuniu coragem para pedir restos de comida à mulher mais rica da cidade, foi humilhada na frente de todos. Mas aquela mulher elegante, sentada sozinha na mesa do canto, se virou e fez um gesto que ninguém esperava. O que aconteceu depois mudou a vida das duas para sempre. Lara tinha andado tanto naquele dia que os pés doíam dentro do tênis gasto. A mochila nas costas pesava mais do que deveria para tão poucas coisas, mas era tudo o que ela tinha. Chegou àquela cidade sem planejar. Desceu do ônibus numa parada qualquer, porque o dinheiro tinha acabado antes do destino. Ficou parada no meio da calçada por um tempo, olhando para os dois lados da rua, como quem espera que alguém apareça com uma resposta. Ninguém apareceu. A cidade era daquele tipo que parece bonita de longe. Ruas arborizadas, fachadas antigas, flores em vasos nas janelas. Mas Lara não estava vendo nada disso. Estava vendo o quanto ela estava sozinha no meio de tanta gente. Passou por uma padaria, por uma farmácia, por uma loja de roupas com vitrine iluminada. E então parou. O restaurante estava aberto para a rua. Mesas com toalha branca, cadeiras de palha, um movimento tranquilo de almoço. O cheiro que saía de lá era daqueles que param o pensamento. Carne assada, ervas, pão quente. Lara fechou os olhos por um segundo e sentiu o estômago reagir com uma dor que era quase física. Fazia 2 dias que ela comia de verdade. 2 balas e metade de um biscoito não contavam. Ela ficou parada na calçada, olhando para dentro do restaurante sem entrar. Tinha orgulho. Sempre teve. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca tinha pedido nada para ninguém. Mas o orgulho é uma coisa estranha. Ele aguenta muita coisa, mas tem um limite. E Lara estava exatamente nesse limite. Pensou na filha. Como pensava toda hora, todo dia, desde aquele acidente que levou tudo de uma vez. Isadora tinha 4 anos. Cabelo encaracolado, gargalhada alta, o jeito de correr com os braços abertos como se fosse alçar voo. Foi embora num dia comum, numa tarde de sol, e não voltou mais. E Lara, desde aquele dia, também não era mais a mesma. Parou de planejar. Parou de lutar por si mesma. Ficou à deriva, como se o destino dela tivesse perdido o sentido junto com a filha. Foi por isso que estava ali. Não porque escolheu aquela cidade, mas porque tinha parado de escolher qualquer coisa. Respirou fundo, olhou para as mesas e entrou. O garçom estava próximo da entrada, organizando guardanapos. Lara se aproximou devagar, com a voz já pronta para sair pequena. "Com licença", ela disse. Ele se virou com aquele olhar de quem está prestes a recitar o cardápio, mas quando viu Lara, a mochila surrada, a roupa gasta, o cansaço no rosto, o olhar mudou. "Eu queria saber se sobrou alguma coisa da cozinha, qualquer coisa." Ela não conseguiu terminar a frase sem engolir seco. "Não tenho dinheiro, mas posso ajudar a limpar as mesas, lavar louça, o que precisar." O garçom olhou para ela por um segundo que pareceu muito mais longo. Depois, olhou para o salão, como se estivesse verificando se alguém tinha visto. E então disse, numa voz baixa, mas cortante, "A senhora precisa se retirar. Esse não é o tipo de estabelecimento para esse tipo de pedido." Lara não respondeu. Sentiu o calor subindo no rosto, não de raiva, mas daquela vergonha que queima por dentro e não pede licença. Virou para sair, e foi nesse movimento que ouviu o silêncio. O salão inteiro tinha parado. Algumas pessoas olhavam com aquela expressão de desconforto de quem viu algo que não queria ter visto. Outras simplesmente desviavam o olhar, como se ignorar fosse uma forma de gentileza. Lara estava quase na saída quando ouviu uma voz. Não foi alta, não foi dramática. Foi só uma voz de mulher, firme e calma, que disse, "Marco." O garçom se virou. A mulher sentada na mesa do canto, cabelos prateados presos com elegância, postura ereta, uma taça de água na mão, apontou com um gesto discreto para a cadeira vazia do seu lado. Não disse mais nada. Não precisou.
O garçom abriu a boca e fechou. A mulher não estava pedindo, estava decidindo. Lara ficou parada, sem entender direito o que estava acontecendo. A mulher virou o rosto para ela e fez o mesmo gesto, um aceno com a cabeça, suave, na direção da cadeira vazia. Como se fosse a coisa mais natural do mundo convidar uma estranha exausta para sentar à sua mesa num restaurante cheio. Lara andou até lá com passos que ela mesma não sabia se eram seus. Encostou a mochila na cadeira e sentou. A mulher não disse nada por um momento. Só chamou o garçom com um olhar e, quando ele se aproximou, disse com uma voz que não admitia discussão: "Traz o prato do dia para a minha acompanhante, por favor. Dona Cecília, a senhora tem certeza que..." "Tenho", ela disse. Simples assim. O garçom foi, e as duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Lara não sabia onde colocar os olhos. Olhava para a toalha branca, para o copo d'água, para as mãos dela mesma, abertas sobre os joelhos. "Você não precisa explicar nada", a mulher disse. A voz era tranquila, mas não era fria. Era o tipo de voz de quem já viu muita coisa e aprendeu a não julgar pelo que aparece na superfície. "Só precisa comer." Lara assentiu. Não conseguiu falar. O prato chegou, e o cheiro de perto era ainda mais cruel do que tinha sido na calçada. Ela pegou o garfo com uma mão, que tremia levemente, e começou a comer. Devagar no começo, com aquela contenção de quem foi criada para não parecer desesperada. Mas a fome era mais forte que o orgulho, e em pouco tempo ela estava comendo de verdade. A mulher, Cecília, não comia. Tinha o prato pela metade na frente dela, mas ficou com a taça na mão, olhando para Lara com uma expressão que não era pena, era outra coisa, algo mais fundo, mais particular, como se estivesse procurando algo num rosto que acabava de conhecer. Lara sentiu o olhar e levantou os olhos. As duas se encararam por um segundo. E foi aí que aconteceu. Não foi um pensamento claro. Não foi nada que Lara conseguisse nomear. Foi uma sensação estranha, daquelas que não têm explicação racional, uma familiaridade que não fazia sentido, como se aquele rosto não fosse completamente novo, como se de algum jeito que ela não conseguia entender, ela já conhecesse aquela mulher de antes. Sacudiu a cabeça levemente, atribuiu ao cansaço, à fome, ao estado em que estava. Terminou de comer em silêncio. Colocou o garfo no prato com cuidado. "Obrigada", disse, e a palavra saiu com um peso que ia além da refeição. A senhora não precisava fazer isso. Cecília a olhou por um longo momento antes de responder. "Eu sei", disse ela. E depois, quase para si mesma, acrescentou algo que Lara não entendeu naquele instante, mas que ficaria ecoando na cabeça dela por muito tempo depois. Mas algumas coisas a gente não consegue deixar passar. O silêncio entre as duas não era desconfortável. Era daquele tipo raro que acontece quando duas pessoas, sem se conhecer, percebem que não precisam preencher o ar com palavras vazias. Lara tinha terminado o prato e ficado com as mãos no colo, sem saber o que fazer com aquele momento. Cecília continuava com a taça na mão, os olhos ora na rua lá fora, ora voltando para Lara, com aquela expressão que parecia procurar algo sem pressa de encontrar. Foi Cecília quem quebrou o silêncio. Não com conversa fiada, não com aquela pergunta educada de quem quer parecer interessado. Ela perguntou direto, com uma simplicidade que desarmou Lara antes mesmo da resposta. "Você tem família?" Lara abriu a boca e fechou. A pergunta era simples. A resposta não era. "Não", ela disse por fim. E então, sem saber bem por quê, acrescentou: "Fui adotada. Nunca conheci minha mãe biológica." Parou um segundo, como se estivesse ouvindo as próprias palavras pela primeira vez. "E a única família que eu tinha..." Não terminou a frase. Não precisou. A voz já tinha dito tudo ao falhar no meio. O salão ao redor continuava com seu movimento de almoço. Talheres tilintando, conversas baixas, o som distante da cozinha. Mas naquela mesa do canto,
O mundo tinha ficado quieto. Cecília não disse, que pena. Não disse, nossa, que difícil. Ficou olhando para Lara com aquela expressão que agora estava diferente. Não era mais só procura, era reconhecimento. O tipo de olhar de quem ouve uma história e sente que de alguma forma já a conhece. Levantou devagar, pegou a jarra d'água que estava sobre a mesa e encheu os 2 copos. Ficou de costas por um momento mais longo do que o necessário. Os ombros dela subiram e desceram numa respiração que ela claramente não queria que Lara visse. Quando voltou a sentar, o rosto estava controlado, mas os olhos não. Os olhos de Cecília tinham aquela umidade de quem segurou o choro na força da vontade. Você disse que foi adotada, ela retomou, com a voz um tom mais baixo. Você sabe alguma coisa sobre a sua origem? Cidade, circunstância, alguma coisa? Lara franziu levemente o senho. Era uma pergunta estranha para uma conversa de almoço com uma desconhecida. Mas havia algo no jeito de Cecília perguntar que não parecia curiosidade superficial, parecia necessidade. Muito pouco, Lara respondeu. Minha família adotiva me disse que eu vim de uma cidade pequena do interior. Que minha mãe era jovem e estava sozinha. Fez uma pausa. Nunca fui atrás, não por falta de vontade, mas a vida foi empurrando para outros lados e aí olhou para as mãos. Aí outras coisas foram embora também. E depois disso eu parei de procurar qualquer coisa. Cecília ficou em silêncio. Depois colocou a taça na mesa com um cuidado excessivo, como se precisasse de algo para fazer com as mãos. Essa cidade que você está agora, ela disse devagar, é interior também. Você sabia disso quando desceu do ônibus? Não escolhi a cidade, Lara admitiu. O dinheiro acabou antes. Algo passou pelo rosto de Cecília, rápido demais para Lara identificar. Um pensamento, uma emoção, alguma coisa que ela engoliu antes de deixar aparecer. Chamou o garçom. Pediu a sobremesa para as 2 sem perguntar se Lara queria. E então tirou do bolso interno da jaqueta um cartão pequeno de papel grosso. Escreveu um endereço à mão, com uma caneta que tirou da bolsa, e colocou sobre a mesa na direção de Lara. Você vai precisar de um lugar para dormir hoje à noite, ela disse. Não era pergunta. Lara olhou para o cartão, depois para Cecília. A senhora não me conhece. Não, Cecília concordou, mas conheço o cansaço que você está carregando. E sei o que acontece quando uma pessoa não tem onde pousar. Havia algo naquela frase que soou pessoal demais para ser genérica. Lara quis perguntar, mas não perguntou. Pegou o cartão. A mansão ficava numa rua arborizada a uns 20 minutos a pé do restaurante. Lara foi andando com o cartão na mão, conferindo o endereço a cada esquina, achando que devia estar enganada. O número batia com um portão alto de ferro, atrás do qual havia um jardim cuidado e uma casa grande de 2 andares com janelas de madeira escura. Ela parou na calçada por um momento. Aquilo não fazia sentido. Uma mulher que ela acabara de conhecer num restaurante estava mandando ela dormir numa mansão. Lara considerou virar as costas e ir embora. Considerou seriamente, mas estava exausta. E o portão estava aberto. Entrou. Antes mesmo de chegar à porta, ela se abriu. Uma mulher de cabelos curtos e avental limpo apareceu na soleira com uma expressão que misturava cautela e acolhimento. Tinha uns 60 anos, olhos pequenos e atentos, e o jeito de se mover de quem é dona do próprio espaço sem precisar de título. Você deve ser a moça do restaurante, ela disse. Não perguntou. Eu sou Berenice. Cuido da casa há muito tempo. Fez um gesto para Lara entrar. Vem! O interior da mansão era diferente do que Lara esperava. Não era frio nem exibicionista. Tinha móveis antigos, quadros nas paredes, uma escada de madeira no centro do hall. Cheirava a cera e a flores frescas. Era a casa de alguém que vive de verdade dentro dela, não de alguém que monta um cenário para impressionar. Berenice a levou por um corredor até um quarto no andar de cima, simples, limpo, com uma janela que dava para o jardim dos fundos. Cama com lençol passado, uma cadeira no canto,
um abajur aceso numa mesa pequena. Banheiro é aquela porta ali, Berenice disse apontando. Jantar é às 7. Dona Cecília não gosta de atraso. Lara colocou a mochila no chão e ficou parada no meio do quarto. Berenice, ela chamou antes que a mulher saísse. Ela faz isso com frequência? Trazer pessoas para casa assim? Berenice pausou na porta. Virou o rosto, mas não o corpo inteiro. Ao longo dos anos, sim, sempre mulheres, sempre sozinhas. Uma pausa. Sempre com aquele olhar que você tinha quando entrou aqui. Então, acrescentou com uma voz que ficou mais séria. Mas tem uma coisa que precisa saber. O corredor do segundo andar, a última porta à esquerda, essa porta não se abre. Nunca, não importa o motivo. Lara assentiu sem perguntar mais nada. Berenice saiu, e o quarto ficou quieto. Lara ficou em pé por um momento, processando tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. De manhã, estava num ônibus sem destino. Agora, estava num quarto arrumado dentro de uma mansão, convidada por uma estranha que a olhava, como se a conhecesse de algum lugar. Abaixou para pegar a mochila e jogar em cima da cama. Foi aí que viu. Embaixo da cama, parcialmente escondido pelo lençol, que descia até quase o chão, havia um livro, pequeno, de capa dura desbotada, do tipo infantil. Tinha caído ali, e aparentemente ninguém tinha notado por um bom tempo. Lara se agachou e pegou. Era um livro de histórias para crianças. Capa simples, ilustração de uma criança sentada debaixo de uma árvore. Lara ia colocar sobre a mesa quando o livro abriu no meio, revelando a folha de rosto. Tinha uma dedicatória escrita à mão. A letra era miúda, inclinada para a direita, com aquela pressão de caneta de quem escreve devagar porque cada palavra importa. Para minha filha, onde quer que ela esteja, que o mundo seja gentil com você do jeito que eu não pude ser. Lara ficou parada com o livro nas mãos. Leu de novo. E mais uma vez. Algo apertou no peito dela que não era tristeza exatamente. Era aquela dor específica de quem cresceu sem saber o nome da própria origem. De quem já imaginou 1000 vezes como seria ter uma mãe que pensasse nela, que escrevesse para ela, que deixasse alguma coisa guardada com o nome dela. Ela ia fechar o livro quando percebeu. A letra. Olhou para o cartão que ainda estava na mão esquerda. O cartão que Cecília tinha escrito no restaurante, com o endereço desta casa. A letra era a mesma, exatamente a mesma. A inclinação, o formato do F, o jeito que o Q descia abaixo da linha. Não era parecida, era idêntica. Lara sentou na beira da cama com o livro numa mão e o cartão na outra. O quarto estava quieto. Lá fora, o jardim balançava levemente com o vento da tarde. E ela ficou ali, com aquelas duas coisas nas mãos, sentindo o chão se mover debaixo dos pés de um jeito que não era físico. Não tinha explicação ainda, não tinha certeza de nada. Mas havia uma pergunta que estava tomando forma dentro dela, devagar e inevitável, como água subindo. Uma pergunta que ela tinha carregado a vida inteira sem nunca ter chegado perto de uma resposta. E pela primeira vez, aquela resposta parecia estar a menos de um teto de distância. Lara não dormiu direito. Ficou na cama com o livro sobre o peito e o cartão na mão, olhando para o teto até a madrugada. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas duas letras, a do cartão e a da dedicatória, sobrepostas uma à outra como se fossem a mesma coisa. Porque eram. Ela tinha certeza disso. Não era impressão, não era cansaço distorcendo a percepção. Era a mesma mão, a mesma pressão de caneta, o mesmo jeito de formar cada letra. Mas o que isso significava, ela ainda não sabia nomear. Ou talvez soubesse, e o medo de nomear fosse grande demais. Quando a luz do jardim começou a entrar pela janela, ela desistiu de dormir. Lavou o rosto, trocou de roupa com o que tinha na mochila e desceu as escadas com o livro debaixo do braço. A casa estava quieta. A cozinha cheirava a café passado e havia uma xícara limpa separada na beira da pia, como se alguém soubesse que ela ia descer cedo.
Ela encheu a xícara e foi até a porta dos fundos que dava para o jardim. Cecília estava lá, de costas, em pé, perto de um banco de pedra, segurando uma xícara com as duas mãos. Estava com uma roupa simples, sem joias, sem a postura impecável do restaurante. Vista assim, de manhã cedo, no jardim da própria casa, parecia menor. Não no sentido ruim, parecia mais real, mais humana. Como se a elegância do dia anterior fosse uma armadura que ela só colocava quando ia enfrentar o mundo lá fora. Lara parou na porta sem saber se devia avançar ou voltar. Cecília se virou como se tivesse sentido a presença. Olhou para Lara por um segundo. Depois, olhou para o livro debaixo do braço dela. E algo no rosto de Cecília mudou. Rápido, quase imperceptível. Mas Lara estava olhando com atenção demais para não ver. Você achou esse livro no quarto? Cecília disse. Não era pergunta. Estava embaixo da cama, Lara respondeu. Caído. Achei que devia devolver. Cecília assentiu devagar. Estendeu a mão. Lara entregou o livro, e quando os dedos de Cecília fecharam sobre a capa desbotada, ela ficou assim por um momento, só segurando, sem abrir, como se o peso daquilo fosse além do papel e da tinta. Era de uma criança que morou aqui? Lara perguntou com cuidado. Cecília demorou para responder. Era de uma criança que deveria ter morado aqui. Ela disse por fim, e não acrescentou mais nada. Ficaram as duas no jardim, em silêncio por alguns minutos, com o café esfriando nas xícaras. Um pássaro cantava em algum lugar entre as árvores. O sol ainda estava baixo, dourando as bordas das folhas. Era um momento bonito demais para a dor que carregava. Foi Cecília quem quebrou o silêncio, de um jeito que Lara não esperava. Você sabe cozinhar? Ela perguntou, como se a conversa anterior nunca tivesse acontecido. Lara piscou. Sei, o básico. Berenice folga às terças. Hoje é terça. Cecília virou para entrar. O café da manhã você resolve sozinha. Às 8h30 eu preciso estar na empresa. A empresa de Cecília ficava no centro da cidade. Um prédio de 4 andares com o nome Grupo Serrano gravado na fachada de vidro. Lara entrou ao lado de Cecília e sentiu imediatamente o peso dos olhares. Não eram olhares hostis na maioria. Eram olhares de quem está tentando entender o que aquela mulher de mochila surrada estava fazendo ao lado da dona de tudo aquilo. Cecília não explicou nada para ninguém. Levou Lara direto para uma sala no 2º andar, mostrou uma mesa, um computador, uma pilha de pastas com contratos que precisavam ser organizados e catalogados. Você tem alguma experiência com a administração? Ela perguntou. Trabalhei alguns anos num escritório contábil, Lara respondeu. Antes de tudo mudar. Cecília assentiu como se aquilo confirmasse algo que ela já suspeitava. Então você sabe o que fazer. E saiu. Lara ficou sozinha na sala por talvez 3 minutos. Foi o tempo que levou para a porta se abrir de novo. A mulher que entrou tinha uns 40 anos. Cabelo escuro preso com firmeza, roupa impecável e uma expressão que deixava claro, antes de qualquer palavra, que aquele espaço era dela. Olhou para Lara, da cabeça aos pés, com uma objetividade que não era exatamente desrespeito, mas chegava perto. Raquel, ela disse, como se o nome fosse suficiente para explicar tudo. Lara, ela respondeu, no mesmo tom. Raquel entrou, pegou uma das pastas da pilha que Cecília tinha deixado para Lara e folheou rapidamente. Esses contratos precisam de um protocolo específico para serem catalogados. Se você fizer do jeito errado, vai criar problema nos registros. Colocou a pasta de volta com um movimento que tinha mais mensagem do que precisava. Posso te explicar como funciona, se quiser. A oferta soava generosa. Não era. Obrigada, Lara disse. Mas consigo entender pelo sistema. Raquel a olhou por um segundo a mais. Depois saiu sem mais nada. Lara ficou parada por um momento depois que a porta fechou. Havia algo naquela mulher que ela não conseguia classificar direito. Não era maldade simples, era território marcado.
Era o jeito de alguém que tem medo de perder algo importante e não sabe como lidar com esse medo sem transformá-lo em dureza. Ela abriu o computador e começou a trabalhar. Foi Tomás quem apareceu perto do almoço. Bateu na porta aberta antes de entrar. O único que fez isso em toda a manhã. Tinha uns 30 anos, ombros largos, aquele jeito tranquilo de quem observa mais do que fala. Advogado, como Lara descobriu depois pelo crachá. Entrou com uma pasta na mão e deixou sobre a mesa. Cecília pediu para trazer esses para você revisar também. São contratos mais antigos, precisam de atualização. Obrigada, Lara disse. Ele não saiu imediatamente. Ficou parado por um segundo, como se estivesse decidindo alguma coisa. Como foi amanhã? Ele perguntou. Tranquila. Tomás assentiu lentamente, com aquele jeito de quem sabe que a resposta não é completa, mas respeita o limite. Raquel passou por aqui? Passou. Ela não é má, ele disse, quase no mesmo tom que usaria para comentar o tempo. É que Dona Cecília é tudo para ela. Raquel chegou aqui há muitos anos numa situação parecida com a sua, pelo que entendi. Cecília deu a ela uma chance e ela nunca esqueceu. O problema é que gratidão, às vezes, vira posse sem a gente perceber. Lara olhou para ele. Por que você está me contando isso? Tomás deu um sorriso pequeno. Porque você vai precisar entender ela antes de julgá-la. E porque Cecília não explica essas coisas. Ela acha que as pessoas devem perceber sozinhas. Pegou a pasta vazia que tinha deixado e foi para a porta. Se precisar de alguma coisa, minha sala é a última do corredor. Saiu. E Lara ficou olhando para a porta fechada, pensando que naquela empresa inteira ele tinha sido a única pessoa que entrou naquela sala e saiu deixando o ar mais leve do que quando chegou. À noite, o jantar foi silencioso. Berenice tinha deixado tudo preparado antes de ir embora, e Lara esquentou a comida enquanto Cecília descia as escadas com o mesmo cansaço contido de quem trabalhou o dia todo sem reclamar. Comeram frente a frente. Lara queria perguntar sobre o livro, sobre a dedicatória, sobre a letra. Mas havia algo no jeito de Cecília segurar o garfo, firme demais, como quem está segurando outras coisas também, que fazia as perguntas ficarem paradas na garganta. Foi Cecília quem falou primeiro. Você trabalhou bem hoje. Tomás me disse que você reorganizou os contratos de um jeito mais eficiente do que o sistema atual. Percebi que havia uma lógica melhor, Lara disse. Espero que não tenha atrapalhado. Ui, não atrapalhaste. Cecília ergueu os olhos do prato. Você tem instinto para isso, para enxergar ordem onde tem confusão. Era um elogio, mas soava como outra coisa também. Como se Cecília estivesse dizendo algo sobre mais do que planilhas e contratos. O jantar terminou. Cecília levou a xícara de chá para a sala. Lara estava lavando as louças quando ouviu. Era um choro, baixo, contido, vindo de cima, do segundo andar. Lara desligou a torneira e ficou parada, ouvindo. Subia pela escada aquele som que ela reconhecia demais. Não era choro de dor aguda, era choro de dor antiga. O tipo que já foi chorado tantas vezes que não tem mais força de ser alto. Que sai em ondas curtas, sufocadas, de quem aprendeu a não deixar ninguém ouvir. Ela subiu as escadas devagar. O corredor estava escuro, só um fio de luz saindo por baixo da última porta à esquerda, a porta proibida. Lara parou no corredor, com a mão no corrimão, o coração acelerado. Ficou ali por um longo tempo, ouvindo aquele choro que vinha de dentro daquela porta, como se viesse de dentro de décadas. Como se a dor guardada naquele cômodo fosse maior do que qualquer quarto podia conter. Não bateu, não entrou. Voltou para o próprio quarto e ficou deitada no escuro, com os olhos abertos. Mas na manhã seguinte, quando desceu, encontrou Berenice na cozinha com uma expressão diferente, mais fechada. E havia uma mala médica preta encostada na parede do hall, que não estava lá na noite anterior. Berenice! Lara chamou baixinho. Quem veio aqui? Berenice virou de costas, mexendo em algo no fogão que não precisava ser mexido.
Doutor Vinícius passa aqui toda semana, ela disse. O tom era casual, casual demais. Toda semana? Lara repetiu. Berenice não respondeu, e então o telefone de Lara vibrou. Era uma mensagem de Tomás. 4 palavras que fizeram o café na xícara dela esfriar sem que ela percebesse. Preciso te mostrar algo. Lara foi até a empresa naquela manhã com uma pressa que tentou disfarçar. Tomás a esperava na sala dele com a porta fechada e uma expressão de quem passou a noite pensando se devia ou não fazer o que estava prestes a fazer. Abriu uma pasta sobre a mesa. Documentos antigos, papel amarelado, tinta desbotada. Virou um deles na direção de Lara. Era um registro, escrito à mão, com carimbo de cartório. Lara se inclinou para ler. E o chão sumiu debaixo dos pés dela. Era o registro de uma criança dada para adoção, com nome, com data. E a data de nascimento era exatamente a mesma que estava na certidão de nascimento de Lara, que ela carregava na mochila há anos como o único documento que provava que ela havia chegado ao mundo. Ela ficou olhando para aquele papel sem conseguir falar, sem conseguir respirar direito. Lara, Tomás disse com uma voz cuidadosa, eu não sei o que isso significa ainda, mas achei que você precisava saber que existe. Ela levantou os olhos para ele, e pela primeira vez, desde que tinha chegado àquela cidade, o que ela sentiu não foi desespero. Foi a sensação estranha e assustadora de estar chegando perto de algo que passou a vida inteira procurando sem saber o nome. Lara ficou olhando para aquele documento por um tempo que não conseguiu medir. As palavras estavam ali, claras, com aquela tinta desbotada de papel antigo que não mente. Data de nascimento, cidade, registro de adoção. Tudo batendo com o que ela carregava na certidão dentro da mochila há anos. Tomás ficou em silêncio do outro lado da mesa. Não tentou preencher o momento com explicações nem com conforto. Só ficou ali, presente, deixando o peso daquilo pousar no próprio ritmo. Onde você achou isso? Lara perguntou por fim. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Nos arquivos físicos do subsolo. Cecília guarda documentos antigos lá desde antes de digitalizar tudo. Eu estava procurando um contrato de um fornecedor antigo quando essa pasta caiu de uma prateleira. Ele pausou. Não foi de propósito. Mas quando vi a data, lembrei do que você tinha contado ontem sobre a adoção. Lara se levantou da cadeira. Foi até a janela. Lá fora a cidade seguia o próprio ritmo. Carros, pessoas, uma normalidade que parecia ofensiva diante do que estava acontecendo dentro daquela sala. Isso não prova nada, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Não, Tomás concordou. Mas também não é coincidência. Ela virou. Você falou com Cecília? Não. Achei que esse era um passo que cabia a você decidir. Lara olhou para ele por um longo momento. Havia algo naquele homem que era raro. O tipo de pessoa que entende onde é o limite entre ajudar e invadir, e respeita esse limite sem precisar ser avisada. Obrigada, ela disse. E era obrigada de verdade, não de protocolo. Ele assentiu. O que você vai fazer? Ela olhou para o documento mais uma vez. Ainda não sei. O resto do dia na empresa foi o tipo de tortura silenciosa que só existe quando a cabeça está num lugar e o corpo precisa fingir que está em outro. Lara sentou na frente do computador, abriu as pastas, moveu arquivos e não reteve nada. A mente ficava voltando para aquele papel, para a dedicatória do livro, para o choro atrás da porta proibida, para o jeito que Cecília a olhava, como se procurasse algo num rosto que conhecia sem ter visto antes. Foi no meio da tarde que Raquel entrou na sala sem bater. Tinha uma expressão diferente da manhã anterior. Não era mais a dureza calculada de quem marca território. Era agitação. Os olhos dela passaram pela mesa de Lara, pelo computador, pelas pastas, procurando alguma coisa. Preciso pegar um documento que estava nessa pilha, ela disse, se movendo em direção às pastas antes mesmo de terminar a frase. Quais pastas? Lara perguntou com calma.
As do arquivo antigo que Cecília deixou aqui. Lara não se mexeu. Essas pastas foram todas catalogadas essa manhã e estão organizadas por data. Se você me dizer o que precisa, posso localizar em menos de 1 minuto. Raquel parou. Olhou para Lara com aquela expressão de quem não esperava encontrar resistência. Não precisa de ajuda. Sei o que estou procurando. Tenho certeza que sabe, Lara disse, no mesmo tom tranquilo. Mas agora elas estão sob minha responsabilidade. Então me diz o que precisa. O silêncio entre as duas durou alguns segundos que valeram por muito mais. Raquel era inteligente o suficiente para entender que insistir ali ia chamar a atenção que ela não queria. Virou e saiu sem responder. Lara ficou olhando para a porta fechada. Abriu a gaveta onde tinha guardado o documento que Tomás encontrara e verificou que estava lá. Depois voltou ao trabalho, com uma atenção que não tinha conseguido ter em nenhum momento do dia. No fim do expediente, Lara não foi direto para a mansão. Foi até o endereço que Tomás tinha discretamente anotado num papel antes dela sair. A clínica do Dr. Vinícius, a 3 quarteirões da empresa. A recepção era pequena, discreta. Ela pediu para falar com o médico e esperou. Quando ele apareceu, reconheceu o rosto dela antes de ela se apresentar, o que por si só já dizia alguma coisa. Você é a moça que está na casa de Cecília, ele disse. Sou. Me chamo Lara. Ela foi direta. Preciso saber como ela está. Dr. Vinícius a olhou por um longo momento. Havia um conflito evidente no rosto dele. O médico que não pode revelar e o ser humano que entende o peso do que está carregando. Você sabe que não posso falar sobre pacientes. Sei. Lara não desviou o olhar. Mas você vem à casa toda semana com uma mala médica. Berenice some por 1 hora quando você chega. E Cecília chora sozinha à noite num quarto que ninguém pode entrar. Pausa. Não precisa me dizer nada. Só precisa não me dizer que está tudo bem. Dr. Vinícius ficou em silêncio. E esse silêncio disse tudo o que ele não podia dizer em palavras. Lara saiu da clínica com o peito pesado e a cabeça acelerada. O sol estava descendo quando ela chegou à mansão. Berenice estava na cozinha, de costas, e não perguntou como tinha sido o dia. O jantar foi preparado em silêncio pelas duas. Cecília desceu pontualmente, como sempre. Postura firme, expressão controlada, aquela presença que preenchia o ambiente sem precisar de volume. Sentaram. Berenice serviu e foi para a cozinha. Lara esperou a metade do jantar. Então colocou o garfo no prato com cuidado, abriu a bolsa que estava pendurada na cadeira e tirou o documento. Colocou sobre a mesa, entre os 2 pratos, virado para Cecília. Sem dizer uma palavra, Cecília olhou para o papel. A mão com o garfo parou no ar. Os olhos percorreram cada linha com uma lentidão que parecia proporcional ao peso do que estava lendo. O silêncio na sala de jantar era do tipo que dói. Então, Cecília colocou o garfo no prato. Devagar, com aquele cuidado excessivo de quem precisa de um gesto pequeno para não desmoronar num gesto grande. Levantou. Foi até a gaveta do aparador encostado na parede. Uma gaveta que Lara nunca tinha visto ser aberta. Tirou de dentro um envelope amarelado e voltou para a mesa. Colocou o envelope na frente de Lara, ao lado do documento. Dentro havia uma foto. Uma foto de bebê, preto e branco, com aquela granulação de foto antiga. Uma criança de poucos meses, olhos fundos, um traço específico no queixo. O mesmo traço que Lara via no próprio rosto toda vez que se olhava no espelho. Cecília ficou de pé, ao lado da mesa, com as mãos fechadas ao longo do corpo. E quando falou, a voz estava baixa e rachada, como madeira velha que cede devagar. Eu precisava ter certeza antes de falar, ela disse. Antes de colocar esse peso em cima de você, sem saber se era real. Lara olhou para a foto, depois olhou para Cecília. E pela primeira vez, desde que tinha chegado àquela cidade sem destino, descido de um ônibus sem dinheiro, parado na calçada de um restaurante com fome e vergonha.
Ela sentiu que não estava olhando para uma estranha. Estava olhando para alguém que tinha a mesma dor dela. Guardada em lugares diferentes, por motivos diferentes, por um tempo diferente, mas a mesma dor. A cadeira raspou no chão quando Lara se levantou. As duas ficaram de pé, frente a frente, com a mesa entre elas e décadas de ausência pesando no ar. Nenhuma das duas falou. Não havia palavras certas para aquele momento. E talvez não precisasse haver. Nos dias que se seguiram àquele jantar, a mansão ficou diferente. Não era nada que se pudesse apontar com o dedo. Os móveis eram os mesmos, a rotina era a mesma. Berenice continuava aparecendo cedo e indo embora no horário certo. Mas havia algo no ar que tinha mudado. Como quando a pressão atmosférica muda antes de uma chuva grande. Você não vê, mas sente no corpo. Lara e Cecília não falaram sobre a foto. Não falaram sobre o documento. Continuaram dividindo a mesa do jantar. Continuaram com os bons dias pela manhã e as xícaras de café no jardim. Mas havia agora entre elas uma consciência diferente. O tipo que torna impossível olhar para o outro sem pensar no que ainda não foi dito. Na empresa, Raquel chegou numa manhã com uma expressão que Lara não tinha visto antes. Não era dureza nem frieza. Era aquela expressão de quem dormiu mal pensando numa decisão e acordou sem ter chegado a lugar nenhum. Passou na frente da sala de Lara sem entrar, mas desacelerou o passo por um segundo, como se fosse parar, como se fosse dizer alguma coisa. Não parou. Continuou andando. Foi Tomás quem contou depois. Cecília tinha chamado Raquel na sala dela na manhã anterior e conversado por quase 1 hora com a porta fechada. Ninguém sabia o que tinha sido dito, mas Raquel tinha saído de lá com os olhos vermelhos e passado o resto do dia em silêncio absoluto. E desde então estava diferente. Não quebrada, mas chacoalhada. Como alguém que ouviu uma verdade que não queria ouvir e estava tentando descobrir o que fazer com ela. Lara ouviu tudo isso e não perguntou mais. Havia um ritmo naquela casa, naquela situação, que ela estava aprendendo a respeitar. Algumas coisas precisavam de tempo para chegar. Foi numa noite de chuva que Cecília bateu na porta do quarto de Lara. Lara abriu. Cecília estava no corredor com uma expressão que ela nunca tinha visto naquele rosto. Não era fragilidade, não era força, era resolução. O tipo de expressão de quem tomou uma decisão depois de muito tempo e não vai voltar atrás. "Vem comigo", ela disse. Foram pelo corredor do segundo andar em silêncio. A chuva batia nas janelas com aquele som constante que preenche os espaços vazios. Cecília parou na última porta à esquerda. Tirou do bolso uma chave pequena, de metal escuro, e ficou com ela na mão por um momento, só segurando, como quem se despede de uma versão de si mesmo antes de virar a página. Então abriu a porta. O cheiro que saiu era de tempo parado, não de abandono, de conservação, de algo que foi guardado com cuidado extremo, como se cada objeto dentro daquele cômodo fosse sagrado demais para ser perturbado. Cecília entrou primeiro. Lara a seguiu. Era um quarto de criança. Pequeno, com uma janela de vidro que dava para o jardim dos fundos. As paredes tinham uma pintura desbotada de flores e pássaros que algum dia foram coloridos e agora tinham aquela palidez suave de coisas que envelhecem com dignidade. Uma prateleira com brinquedos antigos, uma boneca de pano, blocos de madeira pintados, um ursinho com um olho faltando, uma cômoda pequena com gavetas fechadas. E no centro do quarto, um berço de madeira clara com um cobertor dobrado sobre o colchão. Lara entrou devagar, como se o volume dos próprios passos pudesse quebrar alguma coisa. Cecília ficou parada perto da porta, de braços cruzados sobre o peito. Não por defesa, mas por contenção. Como se precisasse se segurar para não desmoronar. "Eu tinha 18 anos", ela começou, com uma voz que era baixa, mas não tremia. Era a voz de quem ensaiou essa história sozinha por décadas e agora finalmente ia contá-la para alguém. Não tinha nada. Família que não queria saber, sem dinheiro, sem para onde ir.
Engravidei e fiquei sozinha com isso. Parou, respirou. Todo mundo ao redor dizia que eu não tinha condição de criar uma filha, que seria irresponsável insistir, que o melhor que eu podia fazer por ela era deixá-la ir para uma família que pudesse dar o que eu não podia. Lara ficou em pé no meio do quarto, ouvindo, sem tirar os olhos de Cecília. Eu assinei o papel. Cecília continuou, e essas 4 palavras carregavam um peso que não cabia nelas. Assinei e fui embora. E não passou um único dia da minha vida em que eu não me perguntei onde ela estava. Se estava bem, se tinha gente que a amava, se ela algum dia ia entender o que aconteceu. Fez uma pausa. Olhou ao redor do quarto com aquele olhar de quem vê 2 coisas ao mesmo tempo, o que está ali e o que deveria ter estado. Montei esse quarto quando finalmente tive dinheiro para isso. Não faz sentido, eu sei. Ela nunca dormiu aqui. Mas eu precisava de um lugar para colocar o que eu nunca consegui deixar ir. Lara sentiu a garganta fechar. Olhou para o berço, para o cobertor dobrado com aquele cuidado excessivo de mãe, e então viu, bordado na borda do cobertor, com linha azul fina, um padrão de flores miúdas que ela conhecia. Conhecia porque tinha crescido olhando para ele. Com mãos que não estavam completamente firmes, ela abriu a mochila que tinha trazido sem saber por quê. Talvez porque nunca a deixasse para trás. Talvez porque o corpo soubesse antes da cabeça. Tirou de dentro um embrulho de pano velho que carregava desde sempre, desde antes de se lembrar de ter começado a carregar. Abriu devagar. Era uma roupinha de bebê, pequeníssima, desbotada, com o mesmo bordado de flores miúdas na gola, a mesma linha azul, o mesmo padrão, a mesma mão que tinha feito o cobertor no berço. Cecília viu, e pela primeira vez em todos aqueles dias, a armadura dela cedeu de verdade. Não foi um choro alto. Foi aquele tipo de choro que vem de um lugar fundo demais para ter volume, os ombros descendo, o rosto se abrindo, as mãos saindo do lugar onde estavam cruzadas e ficando soltas ao longo do corpo, como se ela tivesse finalmente largado algo que estava segurando desde os 18 anos. Lara se aproximou, colocou a roupinha sobre o cobertor do berço, o par que nunca deveria ter sido separado. E quando se virou, Cecília estava a um passo dela. Nenhuma das duas disse nada. O abraço aconteceu sem que nenhuma delas parecesse ter decidido. Foi o tipo de abraço que não tem jeito certo de ser dado, que é só 2 corpos reconhecendo um ao outro depois de tempo demais. Lara sentiu os ombros de Cecília tremerem. Sentiu as mãos dela nas próprias costas, com aquela força específica de mãe que abraça filho. Não com delicadeza, com certeza. Ficaram assim por um tempo que não tinha medida. Quando Cecília se afastou, tinha lágrimas no rosto que ela não tentou esconder. Olhou para Lara com aquele olhar que Lara tinha sentido desde o primeiro dia no restaurante. Aquela familiaridade inexplicável que agora tinha explicação para tudo. Eu precisava te encontrar antes de... Cecília parou no meio da frase. E foi aí que aconteceu. Um tremor percorreu o corpo dela de um jeito que não era emoção, era físico. As mãos de Cecília foram para o peito com um movimento involuntário e ela recuou um passo, buscando a parede. Cecília. A voz de Lara saiu diferente, firme, assustada, presente. Cecília tentou dizer que estava bem. As palavras não saíram completas. Lara já estava com o celular na mão. A espera no corredor do hospital era daquele tipo que envelhece a pessoa. Lara ficou sentada numa cadeira de plástico com as mãos no colo, olhando para a porta fechada, atrás da qual Cecília tinha entrado apoiada em 2 enfermeiros. Berenice chegou 20 minutos depois, ainda com o casaco do lado de fora, os olhos procurando Lara antes mesmo de entrar completamente pelo corredor. Sentou ao lado dela sem perguntar nada. Pegou a mão de Lara e ficou assim. Doutor. Vinícius saiu pela porta 40 minutos depois, com aquela expressão de médico que já deu notícias difíceis vezes demais, e nunca aprendeu a fazer isso sem sentir. Puxou uma cadeira e sentou na frente das duas.
Olhou para Lara por um momento antes de começar, e naquele olhar havia um reconhecimento de que as coisas tinham mudado desde a última vez que se viram. O coração de Cecília está falhando há algum tempo, ele disse. Direto, mas com cuidado. Ela sabe disso há mais de um ano. Foi decisão dela não contar para ninguém. Berenice fechou os olhos por um segundo. Não era surpresa, era a confirmação de algo que ela já carregava sozinha sem ter certeza. Quanto tempo? Lara perguntou. Dr. Vinícius não respondeu de imediato. Difícil precisar. Pode ser semanas. Pode ser alguns meses, se ela descansar e seguir o tratamento. Pausa. Mas Cecília não é boa em descansar. Lara ficou olhando para o chão. Estava processando tudo em camadas. A alegria ainda quente do abraço no cômodo proibido. O cheiro daquele quarto de criança, a roupinha sobre o cobertor e agora aquilo. Como se o destino tivesse uma crueldade específica reservada para os momentos em que a felicidade finalmente aparece. Ela sabia que estava correndo contra o tempo, Lara disse. Não era pergunta. Sabia, Dr. Vinícius confirmou. E acho que você entende agora por que ela fazia o que fazia. As mulheres que ela abrigava ao longo dos anos, ela estava procurando por mim. As palavras saíram antes que Lara decidisse dizê-las, sem saber que era eu, só sabia que precisava procurar. Dr. Vinícius não respondeu, mas o silêncio dele era uma confirmação. Cecília ficou 2 dias internada. Lara foi todas as manhãs e todas as noites. Ficava do lado de fora quando os médicos entravam, ficava dentro quando saíam. Levava a xícara de chá que Berenice mandava num pote térmico, porque sabia que Cecília não tomava café à noite. Aprendia os gostos de uma mãe que não havia tido tempo de ensinar. No segundo dia, Raquel apareceu no hospital. Entrou no corredor com aquela postura contida de sempre, mas os olhos estavam diferentes, sem a dureza das primeiras semanas. Viu Lara sentada na cadeira e parou a alguns passos de distância. As duas se olharam por um momento que tinha todo o histórico das últimas semanas dentro dele. Posso sentar? Raquel perguntou. Lara apontou para a cadeira ao lado. Raquel sentou. Ficou em silêncio por um tempo, com as mãos entrelaçadas no colo, olhando para a porta do quarto de Cecília. Então começou a falar. Não com a voz de quem pede desculpas por obrigação, mas com a voz de quem finalmente entendeu alguma coisa e não sabe outro jeito de lidar com isso, a não ser dizer em voz alta. Eu cheguei à casa de Cecília há 14 anos, ela disse. Tinha perdido tudo, trabalho, moradia, família. Estava no tipo de situação que faz a gente achar que não tem saída. Parou, respirou. Ela me abriu a porta sem perguntar nada. Me deu quarto, comida, trabalho, me ensinou a me reerguer. Virou o rosto para Lara. Ela salvou minha vida, e eu transformei gratidão em posse sem perceber. Comecei a achar que eu era a filha que ela nunca teve, que eu era o suficiente para preencher o que ela tinha perdido. Lara ouviu sem interromper. Quando você chegou, senti que ia perder o único lugar onde me sentia segura. Raquel sacudiu levemente a cabeça. Fui injusta com você, e fui injusta com ela também, porque o que ela precisava não era de uma pessoa que ficasse, era de encontrar você. O corredor estava quieto. Lá fora, alguém empurrava um carrinho com rodas que chiavam no chão de linóleo. Você não vai perder seu lugar, Lara disse por fim. Lugar de quem foi salvo por ela não some porque apareceu outra pessoa. Raquel ficou olhando para ela. E pela primeira vez desde que se conheceram, o que havia naquele olhar não era medo. Era algo próximo de alívio. Cecília recebeu alta na manhã do 3º dia. Voltou para a mansão mais leve de um jeito que não era físico. Havia algo na postura dela, no jeito de entrar pela porta que era diferente. Como se uma tensão que ela carregava há décadas tivesse finalmente encontrado lugar para pousar. Naquela tarde, sentaram as 3 no jardim. Lara, Cecília e Raquel. Berenice trouxe chá
e ficou mais tempo do que o necessário arrumando as xícaras porque não queria perder aquele momento. O sol estava daquele jeito específico de fim de tarde que faz tudo parecer mais dourado do que é. Cecília falou sobre o passado com uma abertura que nenhuma das presentes tinha visto antes. Contou sobre os anos de reconstrução depois de ter dado a filha, como tinha começado com nada e construído tudo na força de uma culpa que virou combustível. Como cada mulher que abrigou tinha sido, de alguma forma, uma tentativa de reparar o que ela sentia que tinha quebrado. Eu não sabia que estava procurando, ela disse com a xícara nas mãos. Achava que estava só ajudando, mas toda vez que uma jovem chegava aqui sozinha e perdida, eu olhava para o rosto dela e pensava, e se fosse ela? Lara olhou para Cecília. E quando eu cheguei? Cecília demorou para responder. Quando você chegou foi diferente. Não sei explicar. Foi como quando você procura uma coisa a vida inteira, em todos os lugares errados, e de repente olha para baixo e vê que estava nos seus pés o tempo todo. Gustavo chegou no fim daquela tarde. Parceiro de negócios de Cecília havia muitos anos, entrou no jardim com aquela presença de homem acostumado a resolver coisas, mas que sabia quando não era hora de resolver nada. Era hora de ouvir. Cumprimentou Lara com uma seriedade respeitosa. Sentou ao lado de Cecília e colocou uma pasta sobre a mesa de jardim. Você pediu para eu trazer, ele disse para Cecília. Trouxe tudo? Ela perguntou. Tudo. Cecília abriu a pasta e empurrou na direção de Lara. Eram documentos do Grupo Serrano, contratos, procurações, registros, com o nome de Lara já incluído como sucessora legal de todas as operações. Lara olhou para os documentos, depois para Cecília. Você fez isso antes de saber com certeza quem eu era. Fiz, Cecília confirmou, porque já sabia o suficiente. Colocou a mão sobre a de Lara na mesa. Não estou te deixando uma empresa. Estou te deixando o que construí para encontrar você. Faz sentido que fique com você. A tarde foi fechando devagar. Berenice recolheu as xícaras. Gustavo ficou mais um pouco conversando sobre os detalhes práticos com Raquel, que anotava tudo com aquela competência de sempre, mas agora a serviço de algo que ela claramente sentia ser justo. Quando Lara subiu para o quarto naquela noite, encontrou um envelope sobre o travesseiro. Seu nome estava escrito na frente com aquela letra inclinada que ela reconheceria em qualquer lugar. Pegou o envelope. Ficou com ele nas mãos por um longo momento, sentindo o peso do papel, como se o peso de tudo que estava dentro pudesse ser medido assim. Berenice apareceu na porta aberta. Ela pediu para você ler quando estiver sozinha, disse, em voz baixa, e foi embora pelo corredor sem mais nada. Lara ficou sentada na beira da cama, com o envelope no colo. Do lado de fora, a noite estava quieta. Lá embaixo, ela podia ouvir o som baixo da televisão no quarto de Cecília, sinal de que ela ainda estava acordada, ainda presente, ainda ali. Por enquanto. Nas semanas que se seguiram, a mansão ganhou um ritmo diferente, mais lento, mais presente, daquele tipo que só acontece quando as pessoas que estão num lugar sabem, sem precisar falar, que o tempo ali é precioso. Lara aprendeu que Cecília gostava de café sem açúcar, mas colocava uma colher de mel quando achava que ninguém estava olhando. Aprendeu que ela lia até tarde e dobrava a ponta das páginas em vez de usar marcador, o que irritava Berenice profundamente. Aprendeu que ela tinha o hábito de ficar parada na janela do quarto de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, olhando para o jardim com aquela expressão de quem está fazendo as pazes com alguma coisa. Eram detalhes pequenos, mas eram os detalhes que constroem uma pessoa na memória de quem ama. Cecília, por sua vez, aprendia Lara com a mesma atenção silenciosa. Percebeu que ela cozinhava quando estava ansiosa, que tinha o hábito de guardar bilhetinhos escritos à mão em qualquer papel que encontrasse, que chorava assistindo a qualquer coisa que envolvesse criança, não de tristeza, mas daquela mistura de dor e amor que não tem nome certo.
E numa tarde em que estavam no jardim, e Lara ficou olhando para uma menina que brincava na calçada do outro lado do muro, Cecília colocou a mão no joelho dela e disse sem preâmbulo: "Você foi uma mãe boa para ela." Lara não respondeu de imediato. Ficou olhando para a menina na calçada até ela sumir na esquina. Então disse: "Eu me pergunto todo dia se fui o suficiente." "E todo pai que se faz essa pergunta já é o suficiente," Cecília respondeu, e não disse mais nada. Não precisava. Tomás apareceu numa tarde daquelas semanas com uma pasta e uma expressão mais leve do que das últimas vezes. Sentou com Lara na sala, abriu os documentos do Grupo Serrano e foi explicando cada parte com aquela paciência de quem explica porque quer que a pessoa entenda de verdade, não porque é obrigação. No fim, antes de ir embora, parou na porta e disse: "Você sabe que o que eu fiz com aquele documento, mostrar para você, poderia ter saído completamente errado." "Mas não saiu," Lara disse. "Não saiu." Ele sorriu. Discreto, genuíno. "Fico feliz que não tenha saído." Depois que ele foi embora, Lara ficou pensando que havia pessoas assim, espalhadas pelo caminho de todo mundo. Pessoas que aparecem num momento exato, fazem a coisa certa sem garantia de resultado e seguem em frente sem esperar reconhecimento. Tomás era uma dessas pessoas e ela não ia esquecer. Cecília piorou numa manhã de céu aberto, sem aviso dramático. Não foi uma crise aguda, foi um cansaço que chegou de vez e não foi embora. Dr. Vinícius veio, avaliou e falou com Lara no corredor com aquela honestidade cuidadosa que ele tinha. "O corpo dela está cedendo, ela sabe, e acho que ela está bem com isso." Lara passou a noite acordada, não chorando, pensando. Havia uma diferença. Na manhã seguinte, entrou no quarto de Cecília com 2 xícaras de café. Colocou uma na mesa de cabeceira, sentou na cadeira ao lado da cama e ficou ali. Cecília estava acordada, recostada nos travesseiros, com aquela presença serena de quem já não está gastando energia em resistir. Ficaram em silêncio por um tempo que era confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam mais se apresentar. "Você leu a carta?" Cecília perguntou por fim. "Ainda não," Lara disse. Cecília virou o rosto para ela. Havia uma pergunta naquele olhar. "Fiquei com medo de ler e virar despedida," Lara explicou. "E enquanto você está aqui, não é despedida." Cecília ficou olhando para ela por um momento longo. Então, estendeu a mão. Lara pegou. E ficaram assim, mão dentro de mão, 2 cafés esfriando na mesa, enquanto lá fora o jardim ficava cada vez mais dourado com o sol subindo. Cecília partiu numa tarde de muito sol, 5 semanas depois da noite do cômodo proibido. Foi do jeito que ela era, sem drama, sem longa agonia. Simplesmente chegou um momento em que a respiração dela ficou mais espaçada, e Lara, que estava sentada ao lado segurando a mão dela, percebeu quando aquela mão parou de apertar de volta. Berenice estava na porta. Raquel estava no corredor. Dr. Vinícius chegou minutos depois. Ninguém precisou dizer nada em voz alta. O funeral foi simples, como Cecília tinha pedido num papel deixado com Gustavo. Sem exibição, sem discursos longos, mas a praça em frente ao cemitério ficou cheia de um jeito que ninguém tinha previsto. Mulheres que apareceram sozinhas, em grupos, algumas com filhos no colo, outras de mãos dadas com outras mulheres. Rostos que Berenice reconhecia, rostos que Raquel reconhecia, rostos que ninguém conhecia, mas que estavam ali com aquela expressão de quem vem prestar uma dívida que não tem como ser paga de outra forma. Eram as mulheres que Cecília tinha abrigado ao longo de toda uma vida. Lara ficou parada, olhando para aquela multidão silenciosa e sentiu o chão se firmar debaixo dos pés de um jeito diferente. Como se pela primeira vez estivesse entendendo a dimensão real do que aquela mulher tinha feito. Não apenas para ela, para todas ali. Tomás ficou ao lado de Lara durante a cerimônia inteira, um passo atrás, presente sem invadir.
Raquel ficou do outro lado, de ombro encostado no ombro de Lara, sem precisar de palavras. Berenice chorou do começo ao fim, com aquela dignidade de quem chora sem vergonha, porque o amor não tem por que ter vergonha. 3 dias depois do funeral, Lara abriu a carta. Esperou a casa ficar quieta, Berenice ir embora, o jardim escurecer. Sentou na cadeira do quarto que havia sido dela desde a primeira noite, com o envelope no colo, a luz do abajur acesa, o mesmo silêncio de quando chegou, mas completamente diferente. Abriu com cuidado, tirou as folhas dobradas e começou a ler. A letra era a mesma de sempre, inclinada, com pressão de quem escreve devagar, porque cada palavra importa. Lara, não sei quando você vai ler isso. Talvez eu ainda esteja aqui e você vai me encarar na manhã seguinte com aquele olhar que herdou de mim. Sim, de mim, porque eu também faço esse olhar quando alguém me pega fazendo algo que eu esperava fazer sozinha. Ou talvez eu já tenha ido e você esteja naquele quarto com o abajur aceso, do jeito que você gosta. Lara parou, respirou. Quero te contar uma coisa que nunca disse em voz alta para ninguém. Quando eu perdi você, quando eu assinei aquele papel e fui embora, eu não chorei na hora. Chorei 3 dias depois, sozinha num quarto que não era meu, quando percebi que tinha feito uma coisa que não tinha como desfazer. E decidi naquele dia que ia construir algo grande o suficiente para merecer te encontrar de novo. Não sei se funciona assim, mas foi isso que me fez levantar todo dia. Lara estava chorando sem perceber quando tinha começado. Eu soube de Isadora. Berenice me contou, com seu jeito discreto de contar as coisas que importam. E eu quero que você saiba que entendi você desde o primeiro momento. Não pela mochila, não pelo cansaço no rosto. Entendi porque reconheci. A dor de perder um filho não tem tamanho. Não importa como acontece, não importa quanto tempo você teve. O buraco é o mesmo, e eu vi esse buraco em você e soube que você era minha. As mãos de Lara tremiam levemente. Continuou lendo. Você vai tocar no Grupo Serrano e vai achar complicado no começo. Vai achar que não sabe o suficiente, que não merece, que as pessoas vão questionar. Deixa questionarem. Você reorganizou aqueles contratos no primeiro dia e criou uma lógica melhor do que a que eu tinha usado em anos. Você sabe mais do que pensa que sabe. Berenice vai continuar fazendo café mais forte do que precisa. Deixa ela. É o jeito dela de cuidar. Raquel vai ser sua melhor aliada se você deixar. Ela só precisava entender que amor não é posse. Acho que já entendeu. E Tomás, guarde-se perto. Gente que faz a coisa certa sem garantia de resultado é rara demais para ser desperdiçada. Lara deu uma risada pequena no meio do choro. Continuou. Tem uma última coisa. A mansão, eu gostaria que você fizesse algo com ela. Não precisa ser o que eu teria feito. Precisa ser o que faz sentido para você. Mas se eu puder sugerir, enche ela de gente que precisa. Foi o melhor uso que encontrei para ela. E se você quiser colocar um nome, coloca o nome que quiser. Eu teria colocado o seu. Mas agora acho que tem um nome mais certo do que o meu e o seu. Lara parou de ler. Ficou com as folhas na mão, olhando para aquela última frase sem terminar. E entendeu. O lar Isadora abriu as portas 6 semanas depois. A mansão foi reformada com cuidado. Não para parecer diferente, mas para receber mais. Quartos divididos com respeito, uma cozinha comunitária, uma sala com livros e uma mesa grande onde qualquer uma podia sentar. Berenice continuou lá, mais feliz do que Lara tinha visto ela ser em qualquer dia desde que se conheceram. Raquel coordenava a parte administrativa com aquela competência que sempre teve, agora direcionada para algo que ela claramente sentia pertencer. Tomás cuidava da parte jurídica pro Bono, porque, como ele disse quando Lara tentou formalizar o pagamento, havia coisas que ele preferia fazer por razão diferente de dinheiro. O Grupo Serrano seguia, Gustavo estava ao lado, e Lara aprendia todos os dias que liderar não era sobre saber tudo,
Era sobre confiar nas pessoas certas e não ter medo de perguntar. Numa manhã de algumas semanas depois da abertura, Lara estava sentada na mesa do jardim com uma xícara de café, sem mel, porque ela não tinha o hábito de Cecília, mas havia começado a experimentar, quando Berenice apareceu na porta dos fundos com uma expressão diferente. Tem uma moça na entrada, ela disse. Chegou a pé, mochila nas costas. Lara colocou a xícara na mesa, levantou. Passou pelo corredor, pelo hall, abriu o portão. A jovem estava na calçada, 18, talvez 20 anos, com aquela mochila surrada de quem carregou por tempo demais e aquele olhar que Lara reconhecia como quem reconhece o próprio rosto no espelho. O olhar de quem chegou ao limite e não sabe mais o que há depois dele. As duas se encararam por um momento. Lara abriu o portão um pouco mais e fez o mesmo gesto que uma mulher de cabelos prateados tinha feito para ela numa tarde que parecia ser o fim de tudo. Um aceno simples, com a cabeça na direção de dentro. Entra, ela disse. A gente tem um quarto. A jovem hesitou por um segundo. O mesmo segundo que Lara tinha hesitado naquela calçada de restaurante, antes de dar o passo que mudou tudo. Então entrou. E o portão fechou atrás das duas, com aquele som suave de coisa que se completa. Cecília passou a vida inteira procurando a filha que perdeu. Lara passou a vida inteira procurando a mãe que nunca conheceu. As duas encontraram uma a outra no único lugar possível, no fundo do poço, numa mesa de restaurante, num gesto simples que custou nada e valeu tudo. E o amor que não coube numa vida continuou na próxima. E na próxima, e em todas as que vieram depois.